Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 17 de novembro de 2025. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é segunda-feira do começo de uma semana depois que o Trump decidiu retirar aquela tarifa básica de 10% sobre produtos agrícolas, o que muita gente achava que seria um prenúncio aí de alguma ajuda ao Brasil também, só que acabou piorando, né? Algumas das coisas que a gente tinha que, principalmente aqui, que é o café, né? Para a parte do café brasileiro, a gente ficou prejudicado porque tirou a tarifa de 10% para todo mundo, mas manteve aquela sobretaxa de 40% para o Brasil. Então, o café brasileiro ficou aí com os principais concorrentes isentos e o café brasileiro pagando 40% de taxa, né? Então, Colômbia, Vietnã está isenta e a gente pagando aí 40% de taxa, o que faz com que a gente seja bastante prejudicado nessa mudança agora, né? Já estava ruim, ficou pior, né? Ou então não melhorou também, né? De qualquer forma, produtos agropecuários aí como carne bovina, banana, café, tomate, devem ajudar aí um pouco o Brasil, mas todos os que já estavam, né, o suco de laranja, por exemplo, não estava na sobretaxa de 40%, né? Então agora fica isento também, assim como os pares, mas outros que estavam aí na sobretaxa vão continuar na sobretaxa, mas os concorrentes vão ficar sem essa sobretaxa, o que no fim das contas pode acabar prejudicando o Brasil. De qualquer forma, o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, encontrou o secretário de Estado americano Marco Rubio na semana passada e disse que os Estados Unidos dariam uma resposta para a gente sobre aquele pedido de pelo menos uma suspensão temporária dessa sobretaxa por 90 dias. A gente teria uma resposta, então, nesta semana, né? Vamos ver o que acontece. Semana curta para o Brasil, né? Que tem feriado na quinta-feira, Dia da Consciência Negra, então não tem bolsa na quinta-feira, mas volta na sexta-feira normalmente, né? Na quinta-feira, enquanto a gente estiver fechado, aí tem o payroll americano, que é o payroll lá de setembro, que estava atrasado em função do shutdown, que vai ser liberado nessa quinta-feira. Tem uma outra série de dados americanos que também saem durante a semana, mas o payroll é o mais esperado para ter uma corzinha, embora agora uma cor meio desbotada, né, sobre como está o mercado de trabalho americano nesses últimos meses, o que pode influenciar aí a política monetária do Fed, né, do Federal Reserve, e, consequentemente, a taxa de juros, que hoje tem majoritariamente expectativa de manutenção em dezembro, dado que a gente ficou sem esses números, e também as falas que a gente tem visto aí dos Fed Boys and Girls, né, tem sido bastante no sentido de maior cautela por parte do Federal Reserve, né? Então a gente vão sair alguns dados ainda antes, né, o PCI, PIB do segundo TRI, antes da reunião a reunião do Fed, né, do FOMC, que é o Copom norte-americano, mas a gente ainda vai ficar aí muito atrasado nos dados, e isso pode ajudar o Fed a manter os juros onde está, ajudar essa argumentação de que é preciso cautela para lidar com juros lá nos Estados Unidos, né? Bom, por aqui a gente tem essa semana, além do payroll americano, né, que a gente deve responder na sexta-feira, porque a gente vai estar de folga na quinta-feira. Tem focos hoje, tem o relatório bimestral de receitas e despesas, que o governo tem até sexta-feira para apresentar, então a gente imagina que deve sair na quarta-feira, né, antes do feriado. Não acredito que alguém vá voltar do feriado na quinta para sexta do governo para poder apresentar esses números, parece bastante improvável. E
A expectativa é talvez algum ajuste fino ali em bloqueios e contingenciamento, mas já começar a lidar com aquela história do empossamento, né, que eu expliquei para vocês aí na semana passada. Todo ano o governo não tem competência suficiente para gastar aquilo que já está orçado, né? Então acaba que isso fica o famoso empossamento, né? Fica empossado para poder ser utilizado no ano seguinte. E como está empossado, não vai ser gasto agora. Se não vai ser gasto, não é contingenciamento nem nada, é só empossamento e está tudo bem. E vida que segue, né? Então, além disso, a gente vai ter aí o IBCBR, que é o PIB do Banco Central, né? E a expectativa é uma queda de 10%, 0,10% no IBCBR aí de setembro, depois da alta que ele registrou de 0,40 em agosto, né? Então você vai ter mais um resfriamento, aí, um indicador de resfriamento da economia brasileira, o que pode ajudar aí a levar o Banco Central a rever essas metas de juros e até, quem sabe, trazer o primeiro corte para janeiro do ano que vem. Então a gente estaria aí 2 meses de distância do primeiro corte, que pode ser um gatilho importante para a Bolsa e outros ativos brasileiros. Ativos brasileiros esses que continuam recebendo bastante influxo de dinheiro estrangeiro via ETF, via dinheiro por carry trade, né? O dólar paradinho ali abaixo dos 5,30, né? Ou batendo nos 5,30, 5,2964. E a Bolsa voltou a subir na sexta-feira depois de 2 dias de queda. A Bolsa subiu 0,37%. E 0,37% e ficou aí a 10 pontos do recorde anterior, que era 157.748 pontos. Ela fechou em 157.738 pontos, apesar de uma certa estabilidade lá na Nasdaq, que subiu 0,06%, e S&P 500 que caiu, na verdade, 0,05%, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Tem um receio, né? Voltou aquela conversa, e não é a primeira vez, né? Vamos lembrar, teve várias vezes, vários momentos em que volta essa conversa de que será que temos uma bolha com as Big Techs, etc. e tal. Eu já falei para vocês a minha opinião, eu acho que não é uma bolha. É claro que alguns preços estão um pouco esticados, mas a gente está vivendo um momento onde é mais difícil de precificar esses ganhos que você pode ter com tecnologias mais disruptivas, né? De qualquer maneira, caso seja ou não, a gente vai ter aí durante a semana o resultado da NVIDIA, e esse resultado da NVIDIA deve apontar aí para os investidores se é ou não uma bolha, se a NVIDIA continua fazendo dinheiro, se ela continua gerando caixa, está com fluxo de caixa robusto, né? Lucros robustos para justificar essa precificação aí que a gente tem visto nos últimos meses, né? E aí vale lembrar o seguinte: a NVIDIA voltou a subir, né, na sexta-feira, depois de 3 dias de queda, com essa preocupação toda, subiu aí 1,77 e agora no pré-mercado está em queda de 0,61, né? O resultado sai na quarta-feira e na quarta-feira a gente vai ter uma noção melhor sobre o que está acontecendo nas Big Techs, por assim dizer, em função do resultado de NVIDIA. NVIDIA que agora está sendo cotada, né? Fechou sexta-feira sendo cotada a $190, mas chegou a bater aqui recentemente mais de $210, né? Então teve um ajuste de preço, né, nesses últimos dias, mas nada muito grave, né? Dado que, se você pegar aqui no ano a NVIDIA já subiu 40% mesmo depois desse ajuste. Os mercados futuros hoje indicando um dia de leve alta, 0,20 de alta no S&P 500 futuro e 0,40 de alta na Nasdaq futuro. O petróleo deve continuar a ajudar o Ibovespa aí, que deve bater um novo recorde no dia de hoje, se for positivo, né? Afinal de contas está ali a 10 pontos de um novo recorde, de uma nova máxima histórica. E o petróleo subindo aí 0,12 a $64,38 o barril do tipo Brent, enquanto o minério de ferro voltou a subir e sobe 0,97 a $104,55 a tonelada. O ouro em queda de 0,29 a $4.070 a onça Troy, e o Bitcoin
que passou um fim de semana apertado aí de quedas, etc e tal, agora subindo 1,50 a 95.600 dólares. Então, não temos mais resultados para essa semana na Bolsa Brasileira, mas temos esse resultado aí nos Estados Unidos na quarta-feira, Nvidia, e na quinta-feira o payroll, que são números que podem balançar aí ou movimentar um pouco mais os mercados. Eu vou ficando por aqui, então, bons negócios a todos. Não esqueçam que amanhã a gente tem nossa live pontualmente por volta das 7h30 da manhã, e aí a gente conversa um pouquinho mais sobre o mercado financeiro e outras cositas más que afetam os preços por aí, beleza? Mais uma vez, bons negócios e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!